Uma boa noite, amigos e amigas. Um bom dia e uma boa tarde, dependendo de quando você estiver me assistindo. Estamos iniciando mais um bate-papo aqui e agora até com um nome diferente. Cada questão, uma reflexão. Porque em meio às questões que eu recebo, minha intenção também é comentar aqui, refletir sobre acontecimentos, matérias e questões diversas, né? E como se trata de uma live simultânea aqui com o meu canal, aqui o meu perfil no TikTok também, vou pedir um tempinho aqui para vocês que eu vou logar aqui no TikTok também agora. Só um instantinho. Uma boa noite, gente querida aqui do TikTok também, que se junta aqui com os amigos do Instagram para junto fazermos aqui essa live, a live das quartas-feiras, né? Toda quarta-feira às 19h30, se bem que eu comecei hoje com um ligeiro atraso, mas a nossa intenção é passar aqui 60 minutinhos para a gente poder conversar e refletir acerca dos mais diversos temas. Uma boa noite, querida Isabel, muito obrigado pela sua audiência, bem como de tantos outros aqui no TikTok que estão entrando e que eu já digo que são todos bem-vindos. Fiquem todos muito à vontade e espero que esse momento que a gente passe aqui seja um momento muito produtivo, muito proveitoso para todos, viu? Esse vídeo, caso você não... Olá, querida Cris, boa noite, muito obrigado aqui pela sua audiência, minha amiga, assim como também de tantos outros aqui. A querida Paulinha, boa noite, querida, seja muito bem-vinda. Fique à vontade, vamos juntos. Eu não sei se alguém mais aqui cumprimentou. Se não, de qualquer forma, se sinta cumprimentado. Boa noite, o querido Luciano, a querida Andréia. Boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos e vamos juntos com a graça de Deus. Agradeço muito, viu, Luciano, a sua audiência, a participação de vocês. Espero de coração tirarmos bons momentos aqui proveitosos, né? Caso não seja possível, né, acompanhar essa live até o final, com a graça de Deus ela ficará gravada aqui no meu perfil do TikTok, no meu perfil do Instagram e depois seguirá para o meu canal no YouTube, canal Felipe Nazarete, que se você não conheceu, eu te convido a conhecer. Lá tem os recortes dessas lives que eu faço, com os assuntos bem organizados e otimizados para você enriquecer a sua consciência sobre os mais diversos assuntos, ok? Hoje nós vamos falar aqui de temas diversos. Eu elenquei aqui alguns temas para a gente conversar, à luz da psicologia, à luz do Evangelho de Cristo Jesus e conforme a experiência que Papai do Céu me tem agraciado nessa jornada de trabalho. Obviamente que eu vou aqui ficar conectado nas mensagens aqui no fórum de comentários, ok? Para que você também traga a sua questão, fique à vontade, traga aqui a sua questão. Você pode me trazer também uma questão pelo direct do Instagram, tá? Enquanto a gente está aqui online. Sua identidade será preservada, tá? E isso a gente lê aqui e comenta e reflete juntos. Pode ser? Obviamente eu estarei lendo as mensagens apenas que sejam pertinentes aqui ao que a gente esteja conversando. Combinado? Gente, vamos então. Estou aqui com o computador abrindo aqui nas matérias para a gente poder ler e refletir juntos.
E a primeira delas aqui, quero puxar aqui para a gente poder refletir. Cadê? Eu vou ler aqui em primeiro lugar, queria trazer aqui para a gente refletir, tá? Sobre implicações, aspectos e repercussões dos ataques que estão acontecendo nas escolas, ok? Em contato com conhecidos, inclusive na interação na própria escola do meu filho. Percebeu-se desses dias para cá, sobretudo do último incidente amplamente noticiado, uma explosão de mensagens informando que no dia tal, no local tal, no estado tal, na escola tal, vai acontecer algum atentado, né? Boa noite, querido Guto, seja bem-vindo, meu amigo. E nessa direção, os pais começam a entrar numa profusão de ansiedade e de pavor. Inclusive os grupos, né, de pais, no modo como discutem, no modo como falam, no modo como conversam entre si, desenvolvem todo um frenesi que remete a um estado de verdadeira calamidade, ora gerando discussões. Os próprios filhos, alarmados e apavorados, não só com a notícia, mas com a preocupação dos pais, encontraram então um nicho favorável para insistir em não ir para as escolas. Então começaram a haver muitas faltas e a insegurança dos pais começaram a estabelecer cobranças demasiadas, sob pena de tomarem certas decisões, e que levou a uma matéria da BBC News, agora recente, publicada, você pode encontrá-la no site da BBC, publicada agora no dia 11 de abril, né? Na verdade, ontem, né? Nós estamos no dia 12, foi publicada ontem. E a matéria, ela fala justamente do fervilhar disso de modo generalizado praticamente em todos os estados do Brasil, onde pessoas pelo WhatsApp, no afã de informar conhecidos, pessoas conhecidas, estão espalhando fake news, estão espalhando boatos não confirmados, com fotos que são retiradas do Pinterest ou do Google Imagens, e transcritas com um texto abaixo, ou um áudio de uma pessoa desconhecida, trazendo informações de um ataque iminente, e essas informações têm causado verdadeiro pânico em grupos de pais que se relacionam dentro da escola via WhatsApp. E seja a nível individual, seja dentro de grupos, essas mensagens estão sendo freneticamente compartilhadas. Inclusive a minha esposa me mostrou uma delas, e inclusive na parte de cima da mensagem vinha escrito compartilhado com frequência, com muita frequência. Então deduz-se o modo como a mensagem estava sendo freneticamente compartilhada. E nessa matéria ela vem trazendo alguns pontos que foi até o que eu vim conversando com a minha esposa, e eu acho útil e apropriado a gente conversar. Aqui quem tem filho pequeno, está na escola, tenho certeza que isso é um assunto em voga, isso é um assunto presente.
E quem não tem um filho ainda pequeno na escola, conhece alguém que tem, então direto ou indiretamente isso está atingindo e está chegando até a gente. E é com você que eu quero falar. Em primeiro lugar, eu queria trazer aqui o entendimento que quando um medo que é pessoal e individual se interconecta e passa a ser um medo grupal, um medo coletivo, esse medo ele se exponencia tremendamente. Um medo pessoal e individual, ele é muito mais passível de ser trabalhado, refletido e refreado do que quando um medo se torna coletivo. E, sobretudo, para quem tem criança pequena, como por exemplo meu filho tem 6 anos de idade, não tem como a gente não assistir as notícias que foram veiculadas em relação aos atentados, sobretudo ver a entrevista, daqueles pais enlutados, e você não se transportar, e você não associar, e não se passar pela sua mente o fato da possibilidade de ter sido você, ou de ter sido seu filho, ou da sua família. E isso tritura, mexe, chacoalha a gente. Então, existem aqueles que conseguem encontrar um bom termo de localização e de saída para esse labirinto emocional. Agora existem outros que não só não encontram a saída desse labirinto, como também elas encontram ressonância do seu mesmo medo e desespero no comportamento do outro. E aí entra o que eu falei no início. Aquilo que começou como um medo individual se torna um medo grupal, e a coisa vai se tornando um terceiro elemento, que é um pavor de natureza tal que aquele grupo, movido por esse medo e por esse desespero, já começa a apresentar proposições e posicionamentos que não fazem sentido e que não carregam um direcionamento inteligente para a resolução da coisa. Eu aqui ainda estou no nível psicológico da coisa. Pelo modo como o medo, uma vez intensificado, sobretudo porque é abastecido por um medo coletivo, ele vai tornando a gente cada vez menos racional e tornando o nosso comportamento cada vez mais passional. Na esteira dessa compreensão relativa a essa dinâmica psicológica, aí vem os comentários, inclusive presentes nessa entrevista, de alguns fatos que a gente precisa levar em consideração aqui, ok? O primeiro deles, inclusive, eu já devo ter gravado isso, eu acho que eu tenho até um vídeo meu gravado aqui no TikTok, no Instagram, um vídeo curto meu, onde a gente fala da diferença de mentalidades. Numa sociedade diversificada, onde no submundo daquilo que é revelado na superfície, habitando uma série de mentalidades adoecidas, o que para uns é escandaloso, absurdo e chocante, para outros, pelo incrível que pareça, é atraente, sedutor e instigante. Inclusive, é isso que compõe a natureza adoecida dessa mentalidade. Talvez para você que está aqui me ouvindo, ao pensar naquela chacina, naquela psicopatia,
né, perpetrada contra crianças inocentes, aquilo te choque tanto que você não consegue conceber uma mentalidade que opere diferente da sua. Mas, por favor, não torne as suas impressões e a sua própria mentalidade como a régua que define o mundo. Porque para além do seu universo particular de análise, existem muitas coisas. E muitas delas, infelizmente, num estado e numa configuração muito adoecida. Estamos falando, inclusive, de grupos que têm sido estudados, inclusive existe uma equipe de pesquisadores que entregaram até um relatório de observação aí quase de 10 anos do movimento de grupos de adolescentes que trabalham em cima dessa temática de idolatria na direção desses atiradores e desses assassinos que perpetram esse tipo de barbaridade contra inocentes. Sim, existem nas redes sociais comunidades, tanto quanto nos aplicativos de interação e comunicação, como o WhatsApp e aquele outro lá que eu esqueci o nome, que compete aí com o WhatsApp. Se alguém lembrar, coloca aí o nome. É que eu esqueci o nome dele. Mas esses também, nesses ambientes de troca e de interação, existem sim grupos que falam, trocam sobre a idolatria desses atiradores, desses matadores, e eles olham para esses sujeitos como sendo... Telegram, uma pessoa aqui colocou para mim, obrigado, Tiago, querido Tiago, obrigado, meu amigo. Telegram, o WhatsApp e o Telegram da vida. Esses adolescentes, eles então enaltecem esses atiradores como tendo sido aqueles personagens com uma coragem diferenciada de golpear nevralgicamente esse sistema do qual eles tanto odeiam. Porque assim como acontece quando eu estava aqui falando para vocês sobre o medo, assim também acontece com relação a todos os outros sentimentos. Ou seja, aquilo que se dá a nível individual é muito mais refletível, trabalhável, contornável do que aquilo que se interconecta com um grupo. É assim com o medo, é assim também com a mágoa, com o ressentimento e com o ódio. Então, assim como acontece e tem acontecido ultimamente, principalmente entre os pais, um medo compartilhado que se intensificou, está movendo um desespero e, consequentemente, gerando comportamentos precipitados, nesses grupos do submundo das redes sociais e das interações virtuais, o que ali é compartilhado é o ódio, é o ressentimento, são complexos de inferioridade e de rejeição pessoais que encontram ressonância no testemunho de outras pessoas do grupo, e aqueles sentimentos então se interconectam, formando uma massa e uma expressão muito mais densa desse sentimento e dessa visão de mundo. Então o que esses pesquisadores também avaliaram no meio desse grupo é que não se trata de um grupo organizado, hierarquizado, com lideranças específicas orquestrando pessoas e coordenando de maneira planejada e efetiva esses ataques. Não, existem os grupos que funcionam como uma grande praça
obviamente, grupos que possuem uma temática de maior relevância, e ali dentro desse grupo eles interagem, e é ali que vai se retroalimentando uma efervescência em relação ao tema, que de tempos em tempos, uma mentalidade mais fraca e suscetível se vê encorajada e possuída pela necessidade de querer se autoafirmar pela via da realização de uma loucura dessa natureza, buscando, né, esse reconhecimento e admiração daquele grupo, sabendo com isso que o preço disso é ele ser interpretado como um monstro por aqueles aos quais eles odeiam. Nessa direção, ok? Lidando com esse tipo de perversão, porque nós estamos aqui falando de uma perversão psicológica. Estou aqui apenas tentando nomear e desenhar uma arquitetura subjetiva do modo como esse tipo de anomalia psicoemocional se formam nesses jovens, sobretudo se retroalimentando entre si dentro desses grupos, nos aplicativos de interação interpessoal. E nessa direção, esse tipo de perversidade, ele se alimenta de pavor. Sim? Numa subjetividade com carência de autoafirmação, sendo capitaneada pelo ódio e pela mágoa, pelo complexo de inferioridade, isso vai despertando nessa pessoa um sadismo perverso, vingativo, na direção de tudo aquilo que ele odeia, de modo que o maior combustível para produzir uma excitação em quem carrega esse tipo de repertório mental perverso é o pavor, é o medo e o desespero. Portanto, é nessa direção que eu quero chamar a atenção pelo modo como os pais, no afã de quererem resolver uma situação deflagrada pela repercussão de um episódio específico, acabam fomentando um medo coletivo que, consequentemente, produz a atmosfera fértil para induzir e produzir justamente o comportamento que eles estão tentando evitar. Isso porque qual é o substrato que fertiliza o nascimento dessa situação? Como nós estamos aqui dizendo que esses adolescentes e esses grupos não são grupos articulados e conduzidos e liderados de forma centralizada, mas eles são embora interagindo em grupos incomuns, eles são multifacetados, se retroalimentando apenas do mesmo conteúdo e mutuamente se estimulando nos mesmos sentimentos. Uma mentalidade dessa fraca, notando uma atmosfera de receio e de medo, isso pode ser justamente um panorama de encorajamento e indução para um sujeito desse cometer uma loucura nesses momentos. Então, eu queria aqui trazer alguns pontos para a gente refletir. Em primeiro lugar, voltando a dizer o que eu disse no início, vamos dizer, é inevitável a gente chegar até nós uma notícia de um acontecimento tão trágico como um atentado desse perpetrado sobre crianças inocentes e isso não nos afetar. Afeta. Só que esse afetamento precisa ser elaborado, ok?
não pode virar uma hemorragia, extravasando uma série de outras coisas não resolvidas na sua vida. Porque se isso encontra ressonância no grupo onde você está, isso vai produzir um volume desse sentimento a tal ponto que vai se criar a atmosfera e a dinâmica favorável para acontecer justamente aquilo que se quer evitar. Sendo assim, uma coisa é o afetamento que a gente tem pelas notícias que a gente ouve e por aquilo que acontece no nosso entorno. Outra coisa é a gente deixar o trem dos nossos pensamentos e emoções descarrilhar. E nessa direção, existe um grande malefício na nossa imaginação que se chama e se? E se? Olha, se o diabo pudesse ter um segundo nome, o segundo nome dele seria e se? E se isso acontecesse com o meu filho? E se isso tivesse acontecido comigo? E nesse e se, a nossa imaginação leva a gente a produzir a realidade de um sofrimento daquilo que de fato e verdade não aconteceu com a gente e provavelmente nem vai acontecer. E é isso que eu quero chamar a atenção, porque esse e se é uma predisposição que já opera em inúmeras outras direções na vida, e como a gente não filtra isso ao nosso favor, quando isso, quando dispara um gatilho que sugere na mentalidade coletiva que isso pode atingir aquilo que a gente mais ama, que são os nossos filhos, meu Deus, o trem descarrilha e a gente acaba descambando para atitudes e comportamentos irracionais. Sendo assim, meus queridos, não posso também deixar aqui de trazer à reflexão um dos conteúdos que eu mais converso aqui com os meus ouvintes e aqueles que acompanham o meu trabalho, que é estimular também a uma espiritualidade saudável. Eu me compadeço, me convaleço com a dor de todo aquele que padece ao meu redor. Mas justamente para me ver habilitado para cuidar desses que padecem, eu procuro não sofrer de uma dor que não é minha. Eu sinto e sou afetado, mas eu não posso mergulhar sem limites nessa dor, sob pena de eu produzir em mim aquilo que não diz respeito à minha própria trajetória. E quando eu faço esse tipo de coisa, eu acabo vivenciando uma dada característica que em tese é uma virtude, que é a empatia. No entanto, nesses casos ela funciona como um defeito, porque ela me leva a me condoer tanto com a dor do outro, que a dor daquilo que não me aconteceu me traumatiza e me torna um amedrontado. E ao invés de eu me ver com recursos para ajudar, eu apenas vibro a reação de correr e me defender. E é nessa direção que atentados como esse, ao invés de nos levar a crescer e amadurecer, só produz um amontoado de desesperados, que no seu desespero acabam estendendo o tapete vermelho para psicologicamente induzir e atiçar de acontecer aquilo que mais se teme. Nessa direção, não torne o seu medo uma fé no azar, porque cada caminho é um caminho. E às vezes está você agora hiperconcentrado no risco de que alguém pode entrar na escola do seu filho e matar o seu filho,
porque isso é uma coisa que está em voga, está sendo noticiado, mas aí a gente esquece que, na verdade, nós estamos e sempre vivemos rodeados de inúmeros riscos. Inúmeros. Eu mesmo aqui estou pretensiosamente seguro dentro da minha casa, com as portas fechadas. Se uma bolhazinha aqui se formar na minha corrente sanguínea e chegar até o meu cérebro, eu apago aqui na frente de vocês e vocês não vão nem entender a razão. Sim, nós estamos rodeados de risco o tempo todo, sempre, desde o nascimento. Porque para morrer, basta estar vivo. Isso, para quem se ilude, é um desespero. Mas para quem aprendeu a compensar o próprio medo com uma fé que nos leva a transcender aquilo que vemos e tocamos, esse medo se torna administrável. Nessa direção, eu faço um apelo aos pais. Parem de ficar divulgando essas mensagens no grupo de WhatsApp. Parem de ficar divulgando comunicados de atentado que não estejam devidamente confirmados. Parem de ficar inflando e abarrotando as caixas de mensagens de desespero. Existem pessoas que não têm controle sobre o seu próprio medo. E esse tipo de mentalidade compartilhada de forma grupal pode trazer malefício para os pais, para os filhos e para a escola, ainda que nenhum atentado aconteça. Porque o próprio atentado é o próprio medo numa tirania desgraçada, arrebatando e monopolizando as imaginações, levando todo mundo a sofrer por aquilo que não aconteceu. Com isso, eu não quero dizer que providências não tenham que ser tomadas. Claro que tem. Eu creio que, nessa altura do campeonato, todas as escolas estão se mobilizando devidamente em todas as precauções possíveis, de acordo com aquilo que seja racional, viável e esteja ao alcance. E nem sempre, ouçam o que eu vou te dizer, nem sempre e em todos os casos, a solução vai ser colocar alguém armado dentro da escola. Nem sempre. Existem iniciativas inteligentes de monitoramento, de fiscalização, de acompanhamento, de participação multiprofissional na observação e na tratativa com os alunos. Afinal de contas, é como até a minha esposa estava dizendo. O antecedente de todos os alunos que cometeram esse tipo de barbaridade, nenhum deles estava com antecedente de bons comportamentos, boas amizades, bom humor, de boa interação e propositividade positiva, nenhum deles. Todos eles apresentavam comportamentos esquivos, já tinham antecedência de violência, já apresentavam até denúncias em delegacias, queixas a conselho tutelar, enfim. Tudo também carece de um maior acompanhamento e fiscalização, de um melhor monitoramento multiprofissional para que certas disposições possam ser desarticuladas, desarticuladas e tratadas, sem que elas descambem para nenhum extremo, E nessa direção, desespero não ajuda, Inclusive, para uma pessoa, entendam uma coisa, dica psicológica, tá?
Se você lida com uma pessoa sádica e perversa, o maior combustível que você vai dar para ela é o seu medo, ok? Diante dessas pessoas, mesmo com medo, disfarça. Porque não dê a elas o alimento do qual elas se nutrem para estimular a sua própria perversidade e sadismo. Então, eu creio que o melhor que nós, pais, podemos fazer, embora cada qual tenha sido afetado por esse trágico acontecimento, né? O melhor que nós podemos fazer é estabelecer a calma, conversar racionalmente dentro desse tema, parar de veicular boatos não confirmados e caminhar passo a passo, sobretudo com discernimento, sobriedade e confiança, ok? Para que pela via da não divulgação, vocês inclusive viram que as mídias, as grandes mídias agora adotaram um novo procedimento na condução desses casos. Eles vão televisionar o menos possível. Inclusive, não mostrar a imagem do agressor e nem falar sobre ele. Por quê? Porque é isso que esses grupos, que nesses grupos estimula e produz aquilo que tem sido conhecido como efeito contágio. Então, gente, não dê ibope para essas coisas. Resista toda a curiosidade mórbida, ok? Nessa direção. É bom a gente ter a informação do acontecimento, mas não deixe que o seu medo faça disso uma verdadeira apoteose, de modo a produzir um efeito em cadeia e que gere, então, uma atmosfera que propicie o contágio e o estímulo do acontecimento novamente dessa situação. É um apelo, esclarecimento que eu estou fazendo a cada um de vocês, viu? Gente, eu preso na minha linha de raciocínio, eu não fui vendo se houveram comentários aqui. Eu vi que tiveram alguns aqui, principalmente no TikTok. Verdade, ok, são mensagens, né, de concordância. Aqui no Instagram, eu tenho uma aqui do amigo Tiago. Como faz para ter uma mentoria com você? Ô, querido Tiago, deixa eu te falar, meu amigo. Pela natureza do meu trabalho, como eu trabalho atendendo, eu nem sempre tenho a oportunidade de mentorar num contato direto. Justamente por essa razão, eu iniciei aqui como uma forma de contribuir a gravação de perguntas e respostas, onde pessoas me mandam perguntas específicas, seja pelo perguntas e respostas aqui do TikTok, seja pelo direct aqui no Instagram, e em cima disso eu gravo vídeos curtos ou até reflito e comento aqui na minha live como uma forma de tentar contribuir. Em todo caso, Tiago, tá? Às vezes me surge a oportunidade de ter uma conversa, né? E aí sim, essa conversa, sobretudo de mentoria cristã, ela eu não cobro, ela é feita gratuitamente. Mas aí eu peço para você me mandar uma mensagem no direct do Instagram, para que eu possa te colocar lá na minha lista de espera, entendeu? Porque como não é sempre que eu tenho oportunidade, então ali eu tenho uma listinha de espera, e que quando a oportunidade vai surgindo, eu vou chamando conforme a ordem. Pode ser, meu amigo, eu não sei se seria nisso que você tem interesse, mas se tiver, a resposta é essa,
tá bom? No mais, obrigado aqui pela participação e pela companhia, meu amigo. Aqui no TikTok tem aqui o querido José do Carmo, disse tudo. Ok, José, é isso. Gente boa, eu teria outras coisas aqui para falar, como por exemplo, empresários que se arrependeram de ter deixado de ser empregados, né? Mas como eu já estou aqui no limite do meu tempo, eu vou deixar para a gente conversar sobre esses outros pontos na semana que vem, ok? Assim como eu falei aqui para o meu amigo Tiago, se você tem alguma questão, inclusive um pouco mais ampla, manda aqui pelo meu direct no Instagram, que na sequência das nossas lives a gente vai comentando e conversando aqui, obviamente que resguardando a total confidencialidade da sua identidade, ok? Ô, querida Isabel, boa noite. Gente boa, boa noite para todos vocês. Muito obrigado por todos os que acompanharam desde o início. Que pena. O TikTok parece que teve um comportamento aqui. Terminou. Bem, eu já estava concluindo, né? Graças a Deus. Né? Mas acabou que não deu nem para eu me despedir formalmente. Mas não deu para fazer assim no TikTok. Faço isso com os meus amigos que estão aqui no Instagram. Esse vídeo vai ficar gravado aqui no meu perfil no Instagram. E com a graça de Deus, em tempo oportuno, será levado para o meu canal no YouTube. Ô, querida Lorena, obrigado pelo carinho, pela audiência. Assim você, todos os outros que estiveram aqui acompanhando a live. Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana. E com a graça de Deus, se Deus quiser, até a próxima quarta-feira. Tudo de bom, gente boa, paz e bem.